estamos mais uma vez reunidos em torno da palavra do Senhor Jesus para mais uma vez aprendermos um pouco mais sobre o Evangelho, nos deleitarmos na palavra do Senhor e alimentar nossas almas. E como é bom sempre estar reunidos com os irmãos. É um momento maravilhoso, é um momento ao qual nós entendemos que é o mais próximo do céu que a igreja chega na terra. É um momento onde os santos se reúnem, é um momento onde os santos estão para aprender o Evangelho, é um momento onde nós estamos juntos para render graças ao nosso Salvador. Então isso é maravilhoso e gratificante para nossas vidas. Nós vamos continuar a exposição da carta de Efésios e é importante, como nós sempre falamos, relembrar um pouco do que falamos no culto passado. E no culto passado, na verdade nesses últimos, da metade do versículo 3 em diante, o apóstolo Paulo ele está falando uma coisa muito importante. O apóstolo Paulo ele escreve a carta de Efésios para dar as diretrizes de como a igreja local tem que funcionar, como os irmãos têm que se reunir. Então nós vemos que o apóstolo Paulo ele aponta para a cruz, ele mostra o que Cristo fez na cruz, ele mostra que Cristo ele derrubou a inimizade entre os povos, para dos dois povos fazer um povo só. E esse povo é a igreja. Então nós vemos o apóstolo Paulo mostrando para nós a importância da unidade da fé, a importância de estarmos reunidos juntos como o corpo de Cristo. As pessoas olham para a igreja apenas como o templo, e a igreja não é isso. A igreja somos nós. Aonde quer que nós nos reunimos, nós somos a igreja. Então ele escreve Efésios para essa carta para nesse momento direcionar e mostrar a importância dos irmãos de estarmos reunidos como igreja. Então aqui ele mostra as bênçãos, como nós sempre falamos, ele mostra as riquezas espirituais, e então ele fala para nós agora como nós vamos nos mover como igreja. É interessante, o que ele está escrevendo aqui não é para uma pessoa sozinha viver, mas o que ele está escrevendo aqui são doutrinas bíblicas de como o corpo de Cristo reunidos, juntos, deve viver. A corporatividade da igreja. A igreja como corpo. Nós unidos uns aos outros e unidos no cabeça que é Cristo. Então Paulo ele mostra para nós que nós temos que amar o cabeça, mas também amar o corpo. Tem pessoas que amam o cabeça, mas desprezam o corpo. Eles acham que a igreja não é importante. O se reunir com os irmãos. Mas só que tem mandamentos, só que tem coisas que só podem ser feitas e só devem ser feitas quando nós nos reunimos. Então aqui é importante nós vermos que Paulo está dizendo, olha, o mistério que estava oculto, que agora foi revelado, esse ministério que Deus me deu, eu tenho doado a minha vida. O apóstolo Paulo, ele se dedica ao máximo para levar o Evangelho de Cristo aos gentios. Então nós vemos que ele vem construindo essa doutrina. E agora, o que nós vamos ver no capítulo 4 em diante, é como nós, como igreja, devemos nos comportar. E é interessante que ele vai zelar aqui pela unidade
da fé pelo Espírito Santo. Então isso é muito importante, por quê? Porque nós vamos ver que os mandamentos para a igreja não são pesados. Nós vamos ver que este momento de estarmos como corpo, ele é importantíssimo. Ele revela para nós algo muito importante. Então que hoje, nesta manhã, nós possamos nos deleitar nessa doutrina e que possamos sair daqui hoje, nesta manhã, amando uns aos outros muito mais, entendendo este mandamento. Então nós vamos ver isso com amor e carinho. Então hoje, nesta manhã, eu quero primeiramente ler o capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3. Aí depois, se Deus permitir, nós vamos do 4 até o 6. Aleluia. Vamos à leitura do texto então nessa manhã? Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao 3. E aí depois, se Deus permitir, nós prosseguiremos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém? E depois nós vamos entender, e aí vai fazer sentido os outros versículos. Mas aqui nós temos que nos apegar a esses primeiros 3, para nós vermos a profundidade, a grandeza do que ele está falando aqui para nós. O apóstolo Paulo irá mostrar para os irmãos de Éfeso como será essa nova vida que receberam. Porque veja, ele fala para nós que nós recebemos uma nova vida. Ele mostra para nós os benefícios dessa nova vida. Então aqui o apóstolo Paulo agora ele vai mostrar para nós como devemos viver. Veja, você recebeu a vida. Você agora é uma nova criatura. Você agora tem o Espírito Santo. Você agora foi regenerado. Agora ele vai mostrar para nós como nós devemos viver. Isso aqui vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque agora nós vamos expressar os frutos do Espírito. E uma coisa que nós temos que entender, que nós já falamos aqui quando pregamos Gálatas, é que os frutos do Espírito, quem é regenerado, tem eles todos. E aqueles frutos estão interligados. A pessoa não pode ter paz e não ser manso. A pessoa não pode ser manso e não ter alegria. Todos aqueles frutos estão interligados para serem frutos do Espírito. As pessoas, quando olham para aqueles frutos, eles acham que pode ter um e não pode ter outro, quando na verdade não pode. Então é isso que o apóstolo Paulo vai mostrar para nós. O apóstolo Paulo está mostrando para os irmãos de Éfeso que agora eles têm uma vida e que essa nova vida flui da vida de Cristo. Então a gente não pregamos a melhora do ser humano. Nós não pregamos que Deus ele te reciclou. Não. Nós pregamos que ele te fez uma nova criatura. O que nós pregamos é a regeneração. É alguém que nasceu de novo. E isso aqui faz toda a diferença e você vai ver isso nesse culto. Quando nós meditarmos aqui. Então Paulo ele está dizendo para os Efésios: vocês são nova criatura.
E o que ele está mostrando para nós é que não basta conhecer aquelas riquezas. Não basta. Não basta conhecer que Cristo morreu por você. Não basta conhecer as doutrinas. Não basta ter um aumento intelecto religioso. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que você tem uma nova vida e que você agora vai andar por essa nova vida. Então agora ele vai mostrar para nós que devemos andar. E andar significa uma ação contínua. Então significa viver. Então ele vai começar assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor. Paulo, ele mais uma vez aqui, ele relembra as suas prisões, como ele fez em outras ocasiões. Paulo aqui, ele não sente vergonha de estar preso por Cristo. E aqui neste momento, aquilo que poderia ser desprezível, né? Aquilo que poderia ser frustrante, na visão do mundo, você está preso, para Paulo era motivo de glória. Para Paulo era motivo de honras para o seu ministério. Estar preso por amor de Cristo. Estar preso por pregar o Evangelho. Estar preso por se dedicar aos irmãos. Estar preso porque ele estava doando a sua vida, a qual ele recebeu de Cristo, em prol do reino dele. Então ele diz: rogo eu, preso do Senhor. O apóstolo Paulo aqui, ele está apelando para a autoridade em meio às suas cadeias, como já vimos, os quais poderiam ser tomadas como evidência de ser ele desprezível. O que temos que ter em mente é que tudo que na ótica do mundo possa ser degradante, desprezível e frustrante, para nós, assim como foi para Paulo, deve ser recebida por nós com o mais profundo respeito. Pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo vai dizer assim: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Então não era motivo de empecilho para a proclamação do Evangelho. Mas Paulo usava as suas cadeias para proclamar o Evangelho. Então isso é importante para nós, porque Paulo aqui ele está chamando a atenção dos irmãos de Éfeso para isso. Ele está dizendo: rogo eu, preso do Senhor, prisioneiro do Senhor. Isso era frequente na vida dele, por pregar o Evangelho. Ele estava dizendo para os irmãos: olha, essa é a minha autoridade em meio às cadeias. E isso não é um empecilho para mim, como não deve ser um empecilho para vós. Então ele vai dizer que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Lembrando aqui, como nós acabamos de falar, andar aqui é no sentido de viver. Indica o que? Uma ação contínua. Indica que agora você vai viver para revelar, para expressar os frutos do Espírito. Você vai viver de um modo digno, você vai produzir frutos de arrependimento dignos de justiça. Você vai viver de uma maneira que glorifique a Deus. Então ele vai dizer, pois, então, segue dizendo, né? Fostes de modo digno a qual foste chamado.
A palavrinha digno, aqui também é importante nós ressaltarmos, porque está junto. Ele está dizendo que andeis de modo digno. Ou seja, de modo apropriado. Ele está dizendo para nós de conformidade ou de maneira adequada. Então veja, a palavrinha digno, ela vai significar apropriado, conformidade e uma maneira adequada. Então, olha a construção que Paulo está fazendo. Paulo ele está dizendo para os Efésios que andeis de modo digno, que vivam de modo adequado, que vivam de modo em uma conformidade para a qual salvação vocês foram chamados. E isso muda tudo. Ele está dizendo para nós que nós temos que viver de uma maneira tal. É como nós já falamos aqui. Por que os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez? Eles não se auto-intitularam cristãos, mas eles foram chamados cristãos. O mundo hoje, olhando para nós, eles conseguem nos chamar de cristãos? Nós expressamos uma vida diferente de viver da forma deles? Será que há uma diferença real hoje entre a Igreja de Cristo e o mundo? Será que a maneira nossa de viver revelam, condenam, julgam quem não é um cristão? A Bíblia diz sobre Ló que ele era um justo. E Ló afligia sua alma todos os dias por ver o viver promíscuo de Sodoma e Gomorra. Ele se entristecia. E o modo de vida dele julgava e condenava os demais. Então veja, nós somos chamados a viver de uma forma totalmente diferente do mundo. Nós somos agora chamados a viver de uma maneira digna, apropriada, de conformidade, de uma maneira adequada pela salvação que nos foi dada. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, olha, aqui, Paulo está focando na vida para a qual os crentes foram chamados. Veja, nós fomos salvos. Nós recebemos uma nova vida. Nós agora nascemos de novo. Nós agora fomos regenerados. Nós agora somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo está dizendo que é impossível alguém nascer de novo e continuar com os mesmos pensamentos, com as mesmas práticas, com os mesmos gostos de antes. Então ele está dizendo para nós, olha, que andeis, isso é, que vivam de modo digno da vocação a qual fostes chamados. Então há algo novo. E é isso que o Paulo está dizendo para nós. Isso aqui não é novo nessa carta. Nós temos que lembrar do capítulo 1, versículo 4 de Éfeso, que diz o quê? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Veja, a base da obediência, a base da nossa santidade, a base daquilo que Paulo vai falar no versículo 2 aqui, é o amor. Então ele diz lá que nós devemos ser santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então a base da nossa santidade é o amor. A base da nossa irrepreensibilidade é o amor.
a base do nosso viver agora para Deus é o amor. A base de nós guardarmos os mandamentos é o amor. Nascemos de novo. Somos salvos por graça. Quando vemos que ele acabara de dizer, arraigados e fundados em amor, ele está dizendo isso para a igreja. Que a igreja devia estar arraigada, isso é, enraizada e fundada em amor. Nos versículos anteriores, como é importante sempre ressaltar, isso no Evangelho, pois a base sempre será o amor. Não fazemos mais as coisas buscando a nossa própria glória. O amor a Deus agora é a base da nossa obediência a Deus. Note como isso fica explícito em João 14:15, que diz: se me amais, guardais os meus mandamentos. O porquê que nós estamos falando isso? Porque aqui em Éfeso vai vir os mandamentos. Ele está dizendo para nós que nós devemos andar, isso é um mandamento. Que nós devemos viver de maneira digna, isso é um mandamento para nós agora. Ele está dizendo para nós que nós devemos de viver de uma maneira adequada com a vocação a qual nós fomos salvos. Por isso, no versículo 2, ele vai prosseguir com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então veja, longanimidade, mansidão e humildade são frutos do Espírito Santo. Então a gente não vai se esforçar para fazer isso. Por isso que aqui ele está dizendo para nós que fica explícito: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aí alguém pode pensar: se eu guardar o mandamento, eu amo Deus. Não é isso? Alguém fala assim: se eu guardar o mandamento, eu vou amar Deus. É isso? As pessoas pensam assim. Mas é isso que a Bíblia está dizendo? Não. O que a Bíblia está dizendo? Que se você ama a Deus, a obediência é consequência. A obediência não é a causa do amor, mas o amor é a causa da obediência. Então ele está dizendo: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. O religioso, então, ele vai pensar o quê? O moralista, o legalista: eu vou guardar os mandamentos, aí eu mostro que amo a Deus. E não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo para nós que aquele que ama a Deus, aquele que nasceu de Deus, isso nós vamos ver isso aqui com mais profundidade, é maravilhoso. Então veja, o que nós temos que ter em mente no Evangelho é que aquele que nasce de Deus, ele ama a Deus. Ele ama as coisas de Deus. E as coisas de Deus, os mandamentos de Deus, não passam a ser pesado para ele, porque ele ama a Deus. Então por isso ele está dizendo aqui que nós devemos andar. Isso é um mandamento. Agora vocês andem de maneira digna da vocação da vossa salvação. Vocês vivam de maneira apropriada. Porque nós pregamos a eleição. Porque nós pregamos a predestinação. Porque nós pregamos a salvação dos eleitos por graça. Então as pessoas falam: então eu posso viver de qualquer maneira. Não pode. Como viveremos no pecado se morremos para ele? Como viveremos de uma maneira indigna? Com a maneira inadequada, de uma maneira que não se conforma com a salvação a qual nós fomos alcançados. É isso que Paulo está dizendo. Quando Paulo então ele aponta os frutos do Espírito, que agora nós vamos expressar na igreja. Olha que interessante. E depois nós vamos ver que isso aqui, o Evangelho, ele vai alcançar a sua área conjugal. Ele vai alcançar a sua área de relação com o filho, emprego. Veja, o Evangelho ele vai ter um impacto tão profundo nas nossas vidas que vai alcançar todas as áreas da nossa vida. Mas com base no amor. Com base no amar a Deus. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho mais para frente.
Então, ele está dizendo, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Então veja, o guardar o mandamento é a consequência do seu amor por Deus. Então, se você ama a Deus, você guarda os mandamentos. Então, a obediência é consequência do amor. Quando você fala para o seu filho algo, você dá uma ordem para ele. Se ele te ama, ele guarda o mandamento. Então é isso para nós. Então ele vai dizer, em João capítulo 14, versículo 23 ainda, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele moradas. E veremos para ele, e faremos para ele morada. Então aqui em João 14, 23, Jesus está respondendo, se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Em 1 João, capítulo 5, versículo 3, olha que interessante. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Olha que interessante agora. E os seus mandamentos não são pesados ou penosos. Então, quando nós nascemos de novo, quando nós somos verdadeiramente regenerados, quando verdadeiramente o Evangelho nos transforma, quando o apóstolo Paulo fala assim, olha, andeis de modo digno, isso não é pesado, isso não é penoso. Quando ele fala aqui no versículo 2, com toda humildade e mansidão e longanimidade, isso não é uma coisa difícil para nós. Isso não é um esforço. Por quê? Porque nós amamos Deus. Porque agora nós somos uma nova criatura. Porque agora nós vamos expressar os frutos do Espírito Santo que habita em nós. Então agora a obediência a isso é a consequência do amor. Então aquele que ama a Deus guarda seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso para nós agora que nós não fazemos mais para sermos salvos? Nós não fazemos mais essas coisas para ser aceito por Deus? Não precisamos fazer isso? Senão as pessoas elas começam a confundir as coisas. Elas começam a confundir o Evangelho com a lei. Por exemplo, Deus fala assim, o mandamento fala assim, ame o próximo como a ti mesmo. Aí o religioso fala, eu vou amar o próximo. Porque se eu amar o próximo, eu vou para o céu. É um mandamento. Então, o que Deus está falando? Aquele que me ama, guarda o mandamento. E isso vai recair numa outra coisa que Deus fala. Deus ele fala o quê? Aquele que não ama o seu irmão aqui vê, não pode dizer que me ama, porque não me vê. Então o que nós estamos vendo é que a obediência é a consequência do amor e não o oposto. Então o apóstolo Paulo, quando ele diz aqui que nós devemos andar, viver, é algo contínuo. Não é uma coisa que você vai fazer por um pouco tempo. Não é que você vai ser humilde, manso e longânimo em uma ocasião. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que você vai viver dessa maneira. Ele está dizendo que isso vai ser algo natural. Ele está dizendo que agora a sua natureza vai fazer isso naturalmente. E isso para nós é algo gratificante. Por quê? Porque agora nós amamos Deus e a base da nossa obediência é o amor a Deus. Então agora, esses são os nossos mandamentos. E eles não são penosos ou pesados para nós. Cristo diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo.
o meu fardo é leve. Tá vendo? Tem um fardo, tem um jugo, mas é leve, é suave. Então é isso que Cristo está dizendo para nós quando nós nascemos de novo. É isso que Paulo está dizendo para nós. Olha, vocês agora vão viver de modo digno da vossa salvação. E como eu sei isso? Quando eu vejo a humildade, a mansidão, a longanimidade uns para com os outros na igreja. Tá vendo? Ele está dando um mandamento para a igreja, para o corpo, quando nós estamos unidos, quando nós estamos reunidos. Isso é maravilhoso. Então não são pesados para nós, pois eles fluem da nossa nova natureza, da nossa nova vida que é regida pelo Espírito Santo. Bom, então é como aquela parábola, aquela história que nós contamos da largata certa vez. A largata, ela queria voar. Ela tinha um sonho de voar. Porém, ela não tinha sua natureza para voar. Mas ela queria voar. Então, o que a largata fez? Ela subiu no telhado, é o plano da largata. Ela sobe no telhado e fala, vou voar, vou pular. E ela então pula do telhado. E do telhado ao chão, ela está em queda livre. Ela não está voando. Mas na mente dela, ela está voando. Então, por pouco tempo, ela conseguiu o quê? Voar na mente dela. Porém, ela não estava voando. Ela estava em queda livre. Então, fazer alguma coisa por pouco tempo não significa que você tem habilidades para fazer aquilo por toda uma vida. Então, aqui o que Paulo está dizendo para nós é o que? Andar, viver. É uma vida toda. Então ela faz isso. Então a queda dela dura o que? Uns 5 segundos. Enquanto ela estivesse em queda livre, do telhado ao chão, a largata pensou que estava voando. E assim é as pessoas que aceitam Cristo nessas igrejas. Por isso que a gente não faz o apelo para aceitar Cristo. É por isso que aqui nós não trabalhamos com o evangelho da decisão. É por isso que nós não chamamos as pessoas aqui à frente e falar, olha, você quer aceitar Cristo? Por quê? Porque vai ser como a largata. E nós estamos pregando regeneração. É por isso que nós pregamos o evangelho, é por isso que nós pregamos a cruz de Cristo. Então aqui nós não trabalhamos com esse método. Quem quer aceitar Jesus? Quem quer se decidir? Por quê? Porque aqui a Bíblia vai nos falar de uma maneira de viver. E aquela pessoa que se decide por Cristo, ela não nasceu de novo. Ela vai levantar a mão, ela vai vir aqui à frente, aqui não, né? Em outros lugares. A pessoa vai orar por ela e vai dizer, agora você é um cristão. Agora você nasceu de novo. E aí então a pessoa que está ali, ela fala assim, e agora o que eu tenho que fazer? Como a largata queria voar. E aí a pessoa fala assim, agora, se você fuma, vai ter que parar de fumar. Se você bebe, vai ter que parar de beber. Isso não é o evangelho. Se você adulterar, vai parar de adulterar. Isso não é o evangelho. Então a pessoa ela vai querer fazer aquilo. Aí eu pergunto, será que ela vai conseguir fazer isso por toda a vida? Não vai. Por quê? Porque ela não nasceu de novo. Porque ela não foi regenerada. Porque as afeições do seu coração não foram transformadas. Então por que as pessoas falam que as pessoas desviam da igreja? Porque elas não nasceram de novo. Ela é como a largata tentando voar. Ela vai fazer aquele monte de regrinhas por um tempo, mas a natureza dela não mudou. Então por isso que nós pregamos o quê? O evangelho de Cristo que regenera. É isso que nós pregamos, e não o evangelho da decisão do homem por Cristo. Não é isso, senão fica parecendo o evangelho do jovem rico.
O jovem rico, ele vai até Cristo e pergunta o quê? O que farei de bom para eu conseguir a vida eterna? E aí Cristo fala o que para ele? Guarda os mandamentos. E aí o jovem rico fala o quê? Eu já guardo os mandamentos. E Cristo então fala o quê? Olha, então vamos ver se você guarda os mandamentos. Vende tudo que tem, dá aos pobres e siga-me. Ele não amava os pobres, ele não amava a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque a lei, os mandamentos que nos é dado, os mandamentos não são para nos salvar. Os mandamentos, a lei, ela é dada para revelar a nossa natureza caída. Mas aquele que ama a Deus guarda os mandamentos. Mas as pessoas acham que podem guardar os mandamentos. Mas os mandamentos não foi dado para isso. E no Evangelho da Graça, então, o homem nasce de Deus. Então ele não pergunta o que ele tem que fazer. Ele pergunta o que foi feito. Ele descansa na obra salvífica de Cristo. Então ele não pergunta o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna. No Evangelho da Graça, uma pergunta: o que foi feito para que eu possa herdar a vida eterna? Ele descansa na obra salvífica de Cristo na cruz. Isso é maravilhoso, amados. Então, por não provarem o poder regenerativo do Espírito Santo na obra da regeneração, isto é, o nascer de novo, ser uma nova criatura, o homem tenta por si só guardar os mandamentos, os quais ele pensa conseguir fazer e cumprir como o jovem rico. Porém, o faz por pouco tempo, assim como o jovem rico se iludia de ter guardado e por toda a sua vida. Então o jovem rico, ele se iludiu. Ele pensou que estava cumprindo os mandamentos durante toda a sua vida. Mas quando ele foi posto à prova, a natureza caída dele foi revelada pela lei. Porque esse é o sentido da lei. A lei foi dada para isso. Em Romanos capítulo 5, versículo 20, diz assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. E a lei não nos foi dada para nos salvar. Quando nós lemos, e a lei não nos foi dada para nos salvar. Quando lemos em Romanos 3:20, o que diz? Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Então veja, os mandamentos veio para mostrar, para revelar para nós que somos incapazes. A lei não nos foi dada para nos salvar, mas foi dada para aumentar a nossa culpa. A lei não tem o poder de nos regenerar, mas a lei tem o poder de revelar a nossa natureza caída. Então aqui está a grande diferença. Então, no evangelho da decisão, o homem ele é como uma largata querendo voar. Ele quer. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Então me dá a regrinha para me seguir. Qual é a regra da igreja? Eu quero seguir. Eu quero fazer. E não consegue, por quê? Porque os mandamentos, eles vão revelar a sua natureza caída. Como você não experimentou o poder da regeneração, como você não nasceu de novo, quando você fala assim, olha, ame o próximo como a si mesmo, você fala, é impossível amar. Porque você não nasceu de novo. Porque o fruto do Espírito não está frutificando. Os seus frutos revelam se você nasceu ou não nasceu de novo. Seja humilde, eu não sei ser humilde. Seja manso, eu não consigo. É um aluno, não consigo. Quer dizer, você não nasceu de novo. Seja longânimo, eu não consigo. Sede santos, eu não consigo. Por quê? Porque o homem, ele é como a largata querendo voar. Mas a largata, a sua natureza não foi feita para voar. Ele pode bolar um plano de pular do telhado e numa queda livre achar que está voando, mas por pouco tempo. Então a regeneração,
a nova criatura, ela não vai viver por um pouco tempo, tentando ser santo, tentando ser manso, tentando ser humilde. Não, ele vai viver, ele vai andar, ele vai ter uma vida agora transformada. Por quê? Porque ele ama a Deus. Então, quem ama a Deus, guarda seus mandamentos. Ninguém guarda os mandamentos para amar a Deus. A obediência é fruto do amor por Deus. Então, nós vemos aqui que o jovem rico tem esse evangelho. Assim é o homem que não nasceu de novo, mas apenas se decidiu por Cristo. Quando posto à prova, logo cai e quebra os mandamentos, pois não lhes são prazerosos. Davi, lá no Antigo Testamento, ele já falava que ele tinha prazer na lei do Senhor. Você está vendo que é nascer de novo? Lá no Antigo Testamento, eu tenho prazer, quer dizer, eu amo a Deus. Não são pesados para mim. Não é algo leve, é algo pesado. A sua base não é o amor por Deus. Ele não teve as suas afeições mudadas. Nem toda largata chega a ser borboleta, porém nenhuma borboleta volta a ser largata. Assim é o homem que nasce de Deus. Ele irá produzir os frutos do Espírito Santo naturalmente. Não é algo penoso para ele. Quando a largata se torna uma borboleta, ela simplesmente voa sem esforços. Você não vê a borboleta pulando do telhado, tentar voar. Eu vou tentar voar. Eu vou tentar guardar os mandamentos. Eu vou tentar ser santo. Não. Não é isso. Isso não é o Evangelho. Agora, a largata, depois de passar pela transformação, ela ganha o quê? Asas. Nós, quando nós nascemos de novo, ganhamos o quê? Uma nova vida. Uma vida regida pelo Espírito Santo. Nós ganhamos a vida de Cristo. Nós não se esforçamos para ser aquilo que Ele pede, apenas somos. Não há esforço para guardar os mandamentos, mas flui de dentro de nós o amor que é por Deus. Como Jesus amava Deus, era fácil guardar os mandamentos. Então a borboleta ela não se esforça mais. Por isso nós falamos que quem nasce de novo é como a borboleta. A largata, ela se torna borboleta. Nem toda largata vai se tornar borboleta. Isso é, nem todos os homens vão nascer de novo. Mas aquele que nasce de novo nunca mais volta a ser largata. Nunca mais volta à velha natureza. Nunca mais volta a praticar aquelas coisas terríveis. Simplesmente sem esforço. Ela não é mais uma largata tentando voar. Agora ela é uma borboleta e possui asas. Santo Agostinho certa vez disse: dai-me aquilo que ordenas, então ordenes aquilo que queres. Agostinho foi maravilhoso nisso aqui. Por quê? Porque se eu nasço de Deus, Deus ele pode pedir qualquer coisa, porque Ele agora me deu uma nova natureza. Então quando Ele diz para nós: andais de modo digno da vossa salvação, você vai andar de modo digno, de maneira apropriada, de maneira adequada. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim: poxa vida, verdadeiramente ali está um filho de Deus. Olha que interessante, nós pregamos sobre um céu e não vivemos como se existisse um céu. Nós pregamos sobre o inferno e vivemos como se não existisse um inferno. Nós pregamos sobre a ira de Deus e a santidade de Deus e um Deus justo que julga e condena o homem, e não vivemos de acordo com esse Deus. Nós pregamos e anunciamos um Deus que salva pecadores, que regenera e transforma, mas muitas das vezes não acreditamos nisso verdadeiramente. Então Santo Agostinho, ele diz isso: dai-me aquilo que ordenas e ordenas aquilo que queres. Assim como agora a borboleta tem asas, assim é o homem regenerado. Agora ele tem o Espírito Santo. É como um peixe, amados. Ninguém ensina o peixe a nadar. Ele nasce sabendo nadar.
porque é a natureza dele. Assim, a nova criatura regenerada, ele irá produzir os frutos do Espírito Santo naturalmente. Ninguém vê uma macieira lutando para e esforçando, gemendo para dar maçã. As maçãs nascem naturalmente da macieira. Quando você vê lá o pé de manga, você não vê o pé de manga se esforçando, tentando, lutando, labutando para dar manga. Não, nasce a manga. Naturalmente. Relembrando o que nós estamos falando, então Paulo diz que andeis como é digno da vocação com que fosse chamado, com toda humildade e mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quando olhamos para esses mandamentos, não podemos negar a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. É um mandamento para a comunidade, algo coletivo. Como já dissemos, ninguém é igreja sozinho. O apóstolo está enfatizando o quê? A unidade da fé. Você pode perceber que esses são os frutos do Espírito Santo. Ele vai dizer humildade, mansidão e longanimidade. Todos esses frutos estão presentes na nova natureza, como vemos em Gálatas 5, 22 ao 25, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Tá vendo? É viver. Não é algo que você faz por pouco tempo. Não é que você tem que ser manso e humilde em uma ocasião. Você tem que ser manso e humilde a vida toda. Ah, mas isso é difícil. Se isso é difícil é porque você não nasceu de novo. É os frutos do Espírito. Mais uma vez estamos diante daquilo que acabamos de falar. Precisamos saber distinguir a verdadeira humildade e mansidão da falsa. Pois o verdadeiro viver em Cristo é diferente. Há uma falsa humildade, há uma falsa mansidão. Em Colossenses 2, 18 ao 23, diz assim: ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchados na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesse no mundo, tais como: não toqueis, não proveis e não manuseeis, as quais todas perecem pelo uso, segundo o preceito de doutrina de homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para satisfazer e a satisfação da carne. Você está vendo? É aquilo que nós falamos. A pessoa que se decide por Cristo, ele vai para a igreja. A igreja está lá. Quem quer aceitar Cristo? Eu quero. Aí ele pergunta: o que eu tenho que fazer? A igreja vem dar as regrinhas para ele seguir. Você vai ter que vir para os cultos, dar dízimo, dar oferta, cantar louvor, participar de consagração, isso aí. Ah, então eu vou fazer. Mas ele nasceu de novo? Não tem uma aparência de humildade e humildade nisso tudo aí? Se o camarada ele quer falar assim: ó, eu sou crente, aí ele fala: então, mas eu venho para isso, faço aquilo. Como ele é crente. Mas ele não nasceu de novo. Ele não nasceu de novo. Ele é como uma largata. Ele se decidiu por Cristo, ele não provou o poder regenerativo. Então os homens não regenerados buscam demonstrar uma falsa humildade e mansidão. Com essas doutrinas de não coma isso, não toque naquilo, não manuseie isso, não pode fazer isso. Como os legalistas e moralistas. Pensemos na seguinte situação.
Um fazendeiro está com um problema no seu rebanho de ovelhas. Tem um lobo comendo as suas ovelhas. O fazendeiro, então, ele pensa, eu tenho que dar um jeito nesse problema. O que o fazendeiro faz? Ele faz uma gaiola para prender o lobo, para capturar o lobo. Aí ele faz essa gaiola e coloca lá. Aí ele captura o lobo. O fazendeiro, ele resolveu o problema das ovelhas, não resolveu? Ele resolveu o seu problema. Mas ele não resolveu o problema do lobo. O lobo está dentro de uma gaiola. Se ele abrir a gaiola, o lobo vai sair e vai comer as ovelhas. Então veja, aquela gaiola resolveu o problema do lobo por pouco tempo. Aquela gaiola, enquanto o lobo estiver ali dentro, ele não vai comer mais ovelha nenhuma. Mas a natureza do lobo não foi mudada. Ele continua sendo lobo. Ele continua com seus desejos de comer ovelha. Está vendo? O evangelho não é isso. Não é capturar o lobo. A religião é. O se decidir por Cristo é. Você vai para uma igreja qualquer e as pessoas falam, agora você é um filho de Deus. Agora você é um crente. Agora você é um nascido de novo. Aí ele pergunta, o que eu tenho que fazer? Ele está dentro de uma gaiola. Ele está dentro da gaiola da religião. Ele está dentro da gaiola da igreja. A sua natureza não mudou. E toda vez que a porta da gaiola abre, ele manifesta a sua natureza caída. A igreja ela vai resolver a sua natureza por pouco tempo. Você está vendo que então o evangelho não é parar de fazer as coisas? Ah, você fuma, veio para a igreja, a conversão por aí. Ah, eu fumo, veio para a igreja. Aceitou Jesus? Aceitei. O que você tem que fazer? Parar de fumar. Parei de fumar. Eu nasci de novo? Porque tem pessoas no mundo que param de fumar sem ir para a igreja. Então parar de fumar não é nascer de novo. É como nós falamos. Os homens estão presos então na gaiola da religião. Mas a sua natureza ainda continua a mesma. Assim é o evangelho da decisão do homem tomada por Cristo. Ele não é regenerado. Então quando nós vemos Paulo dizendo, olha, que andeis de modo digno da vocação como fosse chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, suportando-vos uns aos outros em amor. Amados, eu posso só dar 10 minutinhos, porque a gente não vai ter culto semana que vem mesmo. Eu posso só 10 minutos só para a gente fechar isso aqui? Então ele vai dizer, suportando uns aos outros em amor. Então nós vimos que o fruto, esses frutos vão fluir naturalmente. Não é que você vai fazer por um tempo. Não é que você vai se esforçar a partir de hoje para ser isso. Não, não é isso. E depois nós vamos falar sobre o crescimento espiritual. É como nós falamos assim, eu não vi o meu filho crescendo. Eu não vejo meu filho crescer. Mas eu sei que ele está crescendo. E assim é a vida do evangelho. Você tem o fruto do Espírito em você. Então o que você tem que fazer é assim. Há 10 anos, como eu era? Como minha paciência era? Depois de 10 anos eu me tornei mais paciente ou ainda continuei a mesma coisa? Se continuar a mesma coisa, você não nasceu de novo. Há um crescimento na paciência, há um crescimento no amor, há um crescimento na longanimidade. Então há um crescimento. Você não pode estacionar. Você olha para a sua vida e vê que você está estacionado, você não nasceu de novo. Você é um religioso. Você está dentro de uma gaiola. Ela está resolvendo por algum tempo. Você consegue em algumas situações ser aquilo. E você se vangloria quando consegue. E o evangelho não é isso. O evangelho é viver isso. Então ele vai dizer, o apóstolo tem em mente o que ele diz então em outro lugar, a saber, a verdadeira natureza. O amor está na paciência. Então, o que nós estamos falando aqui é o viver como igreja até agora. É o evangelho, é você ser regenerado para viver como igreja. A corporatividade da igreja. Então Paulo, ele vai falar em 1 Coríntios 13, capítulo 4 ao certo, o seguinte:
O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses próprios, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. As pessoas usam esses versículos, para cerimônia de casamento, não é verdade? A pessoa quando está apaixonada manda isso aqui para outra, né? Mas isso aqui não está falando de casamento. Esse versículo aqui, ele não está falando para quando você for casar você usar isso aqui. Ele está falando isso aqui para o viver em comunidade dos santos. Veja, então ele está dizendo aqui, olha, suportai-vos uns aos outros em amor. É isso aqui que ele está dizendo. Ele está dizendo para nós agora que nós temos que nos suportar. Então ele vai dizer para nós que essa paciência, essa mansidão e essa longanimidade é fruto do Espírito Santo. Então, como nós somos regenerados, vivemos em uma comunidade, ele está dizendo, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é entre nós, irmãos. Isso aqui é regra para nós, é mandamento para nós. Aí a pessoa vai falar, isso aqui é difícil, então você não nasceu de novo. Porque se você amar a Deus, você vai amar o próximo. E se você ama o próximo, é porque você ama a Deus. Ninguém pode dizer que ama a Deus e não ama o próximo. Ninguém pode dizer isso. Então aqui, só para nós continuarmos, então aqui, as pessoas costumam usar esse versículo, como nós falamos, para casamento. Ele está dizendo para a convivência da igreja, em prol da unidade da fé. Olha como é que é interessante isso que Paulo está falando, que é o amor pelo próximo. Em João 17, 11, ele vai dizer assim: agora não ficarei muito mais no mundo, mas antes ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, e no nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Por isso que aqui vai ser o gancho para nós entendermos agora a sequência do versículo 4 ao 6, que ele vai dizer, há um somente corpo, há um só espírito, como fosse chamado um só a esperança da vossa vocação. Então veja, Cristo ele roga por nós, ele ora para nós, ele ora ao Pai. Ele diz, agora não ficarei muito mais no mundo, mas antes, eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome. O nome que me deste, para que sejam um, assim como eu e você somos um. Em João 17, 23, ele vai continuar dizendo, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então veja, amados, então vemos que Paulo está falando aos irmãos de Efésio para que se amem. E isso é fundamental para a igreja, pois isso é um mandamento. Mas não pense que amar o irmão nos salvará. Se eu amar o meu irmão, eu vou ser salvo? Não é o amar o irmão que te salva. Lembra que nós falamos daquele que ama a Deus, cumpre os mandamentos. Eu amo vocês. Eu vou me doar por vocês, mas não é isso que me salva. É um dever agora. Amar vocês flui da minha nova natureza. Eu amo vocês porque eu amo Deus. Não é isso que ele está falando, mas o contrário. Veja em 1 João 4, 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Viu que interessante? Eu amo o Doni
Por quê? Porque eu sei que o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. E olha que interessante agora. Como isso para a igreja é cada vez mais importante. Em 1 João 4,11. Amados, considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos nos amar uns aos outros. É um mandamento para a igreja. E esse mandamento não pode ser pesado para nós. Em 1 João 5,1, olha o que ele vai dizer. Aquele que crê em Jesus, aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, de igual modo, ama também aquele que foi gerado. Não é maravilhoso? Essa unidade da igreja com Cristo, do Pai amando o Filho, do Filho amando a igreja se amando, então para revelar ao mundo Cristo. Em 1 João 4, 20 e 21 diz assim: se alguém declara, eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão, é mentiroso, porque não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não enxerga. E não é interessante que a única coisa que a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira? Não é interessante isso? E olha que interessante que está aqui em João 3, 1 João 3, 10, 23. Deste modo conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama o seu próprio irmão. A marca do cristão verdadeiro é o amor. Então aquele que ama é filho de Deus, é nascido de Deus, aquele que ama, aquele que ama a Deus. Então essas coisas, amados, é maravilhoso para nós. E aqui seria o gancho para nós entrarmos então aqui no versículo 4, que ele vai dizer: há somente um corpo, um espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então veja que maravilhoso. Aqui ele está dizendo: olha, agora nós vamos andar, agora nós vamos viver, agora nós somos filhos de Deus, agora nós somos gerados. Então por eu ser gerado de Deus, eu amo a Deus. E se eu amo a Deus, eu guardo seus mandamentos. E ao guardar o seu mandamento, eu amo o próximo. E como eu amo o próximo, eu mostro que sou nascido de Deus. Porque aquele que é gerado de Deus ama. E isso não é pesado para nós. Então essas coisas, amados, são maravilhosas para nós. Então nós vimos que flui de dentro os frutos do Espírito. E no próximo culto a gente pega do versículo 4 em diante. Mas o que nós focamos hoje é isso, é um mandamento para o corpo. A corporatividade da igreja, o como isso é importante. Ninguém é igreja sozinho. E nós vimos que o que é nascido de Deus, aquele que apenas não se decide por Deus, ele vai guardar os mandamentos, ele vai amar, ele vai ser uma nova criatura. Não é uma largata tentando voar, mas é uma largata que vira uma borboleta. Nem toda largata vai virar uma borboleta, mas toda borboleta nunca mais será uma largata.